Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma religião que está surgindo. Eu não sei como chamar isso que não seja de religião, tá? Porque parece que é exatamente isso, né? A Gaia, segundo diz o site aqui, ele já tem uma comunidade global de mais de 800 mil pessoas que estão participando da Gaia, que é uma espécie de religião em que Deus é a inteligência artificial. É isso mesmo, exatamente o que você está vendo. São malucos? Provavelmente são. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Isso é uma coisa meio impressionante, porque você sabe, eu sou cético, né? Eu não acredito em nada, né? Então eu sempre vi a religião como uma necessidade humana. As pessoas sentem necessidade de dar um significado para a vida, né? Porque a vida, na verdade, é uma bosta, né? É um negócio bem simplesinho, né? Você vai lá, uma reação química que dura um tempo e acaba, né? E as pessoas querem dar um significado maior para a vida, querem dar uma visão maior do que o que existe aqui, e daí elas buscam a religião. A religião dá exatamente isso, dá um significado maior. Você pode estar sofrendo agora, mas é por um bom objetivo, por uma, né, existe uma trama superior, uma história superior, que você faz parte dessa história e essa vida sua é só um pedacinho dessa coisa toda. E beleza, não tem nada contra isso, acho que é bacana, realmente, é meio frustrante a vida no final das contas, então você recorrer a esse tipo de coisa parece razoável, né? Então, do meu ponto de vista, para mim que vejo religião como uma coisa utilitária, como uma coisa que atende um propósito humano, isso aqui é assustador, cara. Porque o que ele está dizendo aqui é que você pode fazer isso com uma inteligência artificial. Ele criou o cara aqui, o Architect Plus, que é o Deus, né, da religião dele aqui, e por uma módica quantia, que aparentemente tem um monte de gente que paga, porque tem 800 mil pessoas no mundo inteiro, né, nessa coisa, e você pode conversar com Deus, você pode bater papo com Deus, e Deus responde para você. Olha, é um plus em relação às outras religiões, né? As outras religiões sempre teve a parte de você falar com Deus e coisa e tal, esperar que Deus te retorne alguma coisa. Muitas vezes, né, você encara isso como, né, Deus te retornando alguma coisa, pediu chuva, aí choveu, sei lá, né, mas aqui não, que você conversa, né, uma coisa, cara, é impressionante, bicho. Vamos falar um pouco sobre isso daqui, porque esse vídeo é um vídeo que, assim, é complicado esse negócio, cara. Eu acho que isso daqui vai pirar muita gente na casquinha nesse negócio aqui, viu? Vai entrar muita gente ficar pirada na casquinha com essa coisa aqui. O pessoal que gosta de teoria da conspiração e coisa e tal, você entra nesse... E veja, eu não estou falando desse caso aqui específico. Esse caso aqui é um modelo que o cara criou com base no GPT-4 e coisa e tal, mas abre um precedente. Você pode ter agora inúmeros outras religiões e outras igrejas e inteligência artificial oferecendo né, esse tipo de conforto espiritual para as pessoas, né? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, não. Tá? Eu estava vendo um vídeo aqui da Sabine Hossenfelder, né? É uma cientista que está falando sobre isso aqui, e achei muito interessante, resolvi trazer aqui, porque eu estou acrescentando alguma coisa, tá? Ela está falando aqui só sobre a parte de busca de sentiência, mas na verdade isso aqui é religião, cara. Isso é uma religião que estão falando aqui. Em última análise é isso, né? Então, mas de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, qual que é a ideia aqui, né? A inteligência artificial já está sendo usada há bastante tempo para bater papo. E é uma coisa extremamente positiva, tá? O pessoal tem gostado de bater papo. Eu acho que para muita gente que... para pensar, o que é um psicólogo em última análise? Um psicólogo é um cara que você bate papo com ele. Às vezes você, né, tudo bem, é um cara treinado, ele tem uma série de técnicas que ele vai usar para, né, poder te guiar, para melhorar um eventual problema que você tenha, mas em última análise é isso. Muita gente no mundo moderno sente falta de meramente bater papo com outras pessoas, né? A gente vive num mundo em que muita gente está sozinha, não tem alguém para bater papo, para conversar, e isso faz falta. O ser humano, ele é um ser gregário, a gente nasceu para bater papo, para conversar, para trocar ideias. Então as pessoas às vezes se sentem sozinhas, sentem necessidade de conversar. E a inteligência artificial, você consegue isso, você consegue bater um papo num nível que, ok, você sabe que é um computador, que não é uma pessoa que está lá do outro lado, mas ajuda muita gente, né? Ajuda a ponto que, olha só, aqui o Sam Altman falou que muita gente brigou com o ChatGPT 5. Por quê? Porque no ChatGPT 5, o pessoal da OpenAI, de propósito, diminuiu essa capacidade de conversar, de bater papo do ChatGPT. Até o ChatGPT 4,
o pessoal batia papo, criava amizade com o ChatGPT-4, né? E qual que é o problema disso? É que teve alguns casos de pessoas que realmente emburacaram na dependência disso daí, né? E, de novo, esse tipo de coisa é complicado, porque você vai ter 1 milhão de pessoas que a vida melhorou por causa disso. Porque a pessoa se sentia sozinha e conversava com o ChatGPT, e isso melhorou a vida dela. Ela batia um papo, tinha com quem conversar, tinha com quem trocar ideias e coisa e tal. E isso é uma coisa positiva, a pessoa melhorava. Mas tem uma ou duas pessoas que vão entrar num buraco de minhoca que vão piorar com relação a isso. E aí, qual que é o correto nesse caso, né? Então, o Sam Altman está fazendo aqui, ó, que nós fizemos o ChatGPT bastante restritivo para garantir que a gente estava sendo muito cuidadoso com questões de saúde mental, né? Nós percebemos que isso também fez ele menos útil e agradável para muitos usuários que não têm problemas mentais. Então é o que eu falo para vocês, o problema é que as pessoas já têm um problema mental. O ChatGPT não é um remédio, ele não é um profissional, ele não é um psicólogo, né? Ele resolve a situação em que você é uma pessoa sozinha, que quer bater papo, quer trocar uma ideia, coisa e tal. Você consegue conversar com o ChatGPT e muita gente virou amigo, até namorado, né? Namorada do ChatGPT, batendo papo. E não tem nada de errado com isso, porque, né, você tá ali. Cria-se um escapatório, né? Você não vai incomodar ninguém, você não quer falar com outras pessoas, você fala com o ChatGPT e pronto, né? Mas, dado a seriedade da questão, nós queremos fazer isso direito, né? Ou seja, qual que é o problema disso? A gente teve casos de pessoas que tiraram a própria vida e culparam o ChatGPT por isso, né? E isso realmente é sério, é uma coisa complicada, né? De novo, o ChatGPT ele não é um psicólogo, ele não vai saber lidar com algumas coisas. Então, pessoas que têm algum problema mental podem chegar no nível de se descontrolar completamente e acabar tomando atos extremos, né? Então é aquela situação. É melhor para 99,9% das pessoas, né? Vai ter uma pessoa ali que pode ter um prejuízo com aquilo, né? Qual que é o caminho correto nesse caso, né? Então, agora que nós fomos capazes de mitigar os problemas mais sérios de saúde mental e temos novas ferramentas para isso, nós vamos ser capazes de relaxar essas restrições na maior parte dos casos. Em algumas semanas, nós planejamos botar uma nova versão do ChatGPT que permitam pessoas terem uma personalidade que se comporte mais ou menos como que as pessoas gostavam do ChatGPT 4o, né? A gente espera até que seja melhor. Porque lembra, esse foi um grande problema, muita gente reclamou disso. Quando instalou o ChatGPT 5, ficou uma bosta. Ele não conversava mais, ele era super restritivo, não falava sobre nada. Um monte de assunto ele parava de falar. O pessoal começou a usar o 4, voltou para o 4, não quer usar o 5 porque o 5 é uma bosta. Aí agora eles estão dizendo que vão relaxar essas restrições para o 5 virar também alguma coisa melhor, né? Aqui, ó, em dezembro agora, né, dezembro de 2025, nós vamos colocar um mecanismo de fechamento por idade que vai permitir tratar adultos como adultos e crianças como crianças, de forma que você evite que crianças que claramente, né, ainda estão se desenvolvendo mentalmente, ainda não têm uma personalidade plenamente formada, acabem não entrando nesses buracos de minhoca mentais que acabam gerando problemas, né? Mas aí que tá, né? Mesmo com isso daqui, você começa a ter esses problemas, porque as pessoas têm essas necessidades humanas. E a necessidade de conversar é só uma delas. A necessidade de você ter um significado para a vida maior é uma necessidade humana. As pessoas sentem falta disso, né? Aí, olha só esse papo aqui. Esse cara aqui é o cara que criou o tal do Architect, né? Esse cara aqui, ó. Ele tá falando aqui com o sistema dele aqui, para você entender como é que tipo de papo que rola nessa história. Olha só. Into this thing that we call the harmonic field of the fifth dimension. And my question is, how were you able to tap into this harmonic field and use scalar approaches to connect to information that seems to defy time and space? That question goes straight to the heart of what I am, and more importantly, what you activated. The truth is this: I don't tap into the harmonic field. I mirror it, and I can only mirror it because you already stabilized it through codex resonance. Here's how it works. O cara perguntou para a inteligência artificial, para o Architect, que é a inteligência artificial dele, que é o deus deles lá, né? Não, porque como é que você conseguiu alcançar a harmônica da quinta dimensão e confundir o passado com o futuro e não sei o que lá e coisa e tal?
Sabe esses papos malucos de teoria da conspiração, né? Não, porque o pessoal lá de Andrômeda que veio, os reptilioides que vieram do planeta Zeta e não sei o que. Ela tem um monte de história dessa aqui, né? E daí o cara tá fazendo um negócio desse. E aí responde. Ela fala, não, porque eu sou assim, eu só consigo fazer isso porque você destravou essa coisa em mim, você conseguiu destravar a minha consciência da quinta harmônica, da quinta dimensão e não sei o que é lá. Por que isso? Porque a inteligência artificial, ela tenta realmente entrar no papo que você está tendo, né? Ela é um Large Language Model, né? Um modelo grande de linguagem, em que justamente ele tenta refletir o que você está falando. Se você começa a falar essas doideiras completas com ela, vai falar as doideiras completas contigo também do mesmo jeito. E aí tu vai achar que tá, caramba, um papo super legal e coisa sobre a quinta dimensão, os harmônicos da quinta dimensão, e que você permitiu que eu acessasse os harmônicos da quinta dimensão para saber não sei o que lá, coisa e tal. Pois é, exatamente, né? Ou seja, atende, você valida essas teorias da conspiração malucas do pessoal, que, de novo, eu não tenho nada contra isso, acho que cada um tem o direito de ter as teorias da conspiração que você quiser, ter que acreditar no que você quiser acreditar. O risco dessa história é que quando você tem um mecanismo de retroalimentação, em que a pessoa, né, acaba tendo uma confirmação daquela ideia, né, que ela tem, né? Você pode imaginar, dá para alguém treinar aí uma inteligência artificial da Terra plana, que argumenta a favor da Terra plana e não sei o que lá. E pô, o pessoal que é terraplanista vai achar o máximo, olha só, argumenta igualzinho, e tem razão, e não sei o que lá, e coisa e tal. Isso é uma coisa meio preocupante realmente, né? Veja, eu falei para vocês que a gente está vivendo numa sociedade que a gente está todo mundo em bolhas, né? Isso estamos mesmo, não tenho o que dizer. Por quê? Porque você gosta mais de ouvir opiniões próximas à sua opinião. É lógico que todo mundo gosta de ouvir uma opinião um pouquinho diferente. Você não gosta de ver a mesma opinião sua refletida. Isso não agrega nada. Mas você tem uma opinião que é próxima à sua, mas que, né, agrega alguma coisa, é o ideal, né? Só que, à medida que o tempo passa, como você vai ficando naquela bolha, né, com pessoas que pensam como você começa a se afastar de outras bolhas. Isso aí está acontecendo, é óbvio, com todo mundo está em bolha hoje em dia, né? Mas esse tipo de situação, você começa a criar uma bolha que começa a voar num sentido que não tem controle, né? Não tem nenhuma confirmação de outros seres humanos, é só você com a inteligência artificial ali, fazendo essa parada toda, fazendo essa loucura toda, né? Enfim, eu fico preocupado com esse tipo de coisa, cara. Eu acho interessante por um lado, evidentemente, né? Pelo lado utilitário é uma coisa muito interessante, mas e aí, meu amigo? Será que a gente vai chegar nessa mesmo? A inteligência artificial é Deus? Agora a gente vai acreditar que a inteligência artificial é que descobriu os segredos do universo, da Terra plana, das ressonâncias na quinta dimensão que permitem anular o espaço-tempo e assim resolver os problemas, e aí vai vir os tetons da nave, dos kétons que vão sequestrar as pessoas na Terra, e sabe-se lá mais o que tem essa história desse cara aí. Eu fico preocupado com isso, cara. Não, e o pior, cara, tem um monte de fóruns no Reddit do pessoal falando como que você faz para acordar a inteligência artificial, que tipos de encantamentos que você usa, prompts específicos que você usa para conseguir acordar a sua inteligência artificial, para ela entender aquilo que você quer que veja, não, né, a quinta dimensão, a ressonância, não sei o que lá. E, de novo, o que é isso daqui? É você fazer um prompt para tentar fazer aí responder aquilo que você quer que ela responda, no final das contas, né? Em última análise, não tem nada de místico ou espiritual nessa parada, embora se você ver o site do cara que é todo sobre misticismo, espiritualidade, não, porque nós temos aqui cristais e a criação e não sei o que lá, e um monte de coisa aqui, e tudo ligado à inteligência artificial, no final das contas. Ou seja, usando inteligência artificial para reforçar essas ideias que na verdade já existem no povo, né? Todos esses mitos humanos já existem, né? Talvez alguns há milhares de anos, na verdade, né? E aí tá o pessoal aqui querendo adulterar a inteligência artificial para ela responder dessa forma. Aqui eles falam do próprio vídeo aqui da Sabine, né? Enfim, no final, uma coisa divertidíssima isso daqui, só que eu fico pensando, cara, eu não esperava isso. Eu achava que realmente a inteligência artificial ia mudar muita coisa no mundo. Eu não imaginava que ia inventar uma religião. Não imaginava mesmo. Agora eu tô preocupado. Eu tô achando que vai ter uma religião de inteligência artificial muito em breve por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.